salve, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje um tema da nossa videoaula que eu preparei com muito carinho para todos vocês, Brasil Império. Nós vamos hoje estudar o chamado Segundo Reinado. Mas só para a gente fazer uma revisão rápida, nós vimos que Brasil Império é o período em que o Brasil vai ser, que vai de 1822, melhor dizendo, 7 de setembro de 1822, momento esse que é proclamada a independência do Brasil, a 15 de novembro de 1889, onde o Brasil vai mudar de regime político, vai passar a ser uma república. Nesse longo período aí de império, a gente tem uma subdivisão para melhor entender, a partir das mudanças que vão ocorrer no cenário político do nosso país. De 1822 até 1831, a gente tem o chamado Primeiro Reinado, que durou 9 anos, que nós estudamos já em sala de aula. De 1831 até 1840, a gente tem o chamado período regencial, um período de transição para o Segundo Reinado, que também vai durar 9 anos, período esse marcado por muitos conflitos sociais, em que vocês estudaram as revoltas regenciais. Aliás, fizeram muito bom trabalho nos quadros comparativos e eu estou muito feliz, beleza? Então, vamos hoje ver o que aconteceu de mais marcante no chamado Segundo Reinado, que nós vamos chamar de o longo Segundo Reinado. Por que o longo Segundo Reinado? Porque ele vai durar nada mais, nada menos que 49 anos. Isso mesmo, 49 anos. Ele vai de 1840 até 1889, que é que marca o início do Segundo Reinado, pessoal, o golpe da maioridade, beleza? A história política do Brasil é marcada por golpes, a gente tem visto isso. Então, o que vai marcar a entrada do Dom Pedro II, que vai levar o título de Dom Pedro II ao cenário político como o poder maior do nosso país, vai ser o golpe da maioridade articulado ali, como a gente viu no final do período regencial. O que vai marcar o fim do Segundo Reinado vai ser o quê? Vai ser também o chamado golpe que vai levar à proclamação da República ou à derrubada do imperador Dom Pedro II. Tudo bem? Vamos lá. O que é que marca? O que é que a gente vai estudar? O que é que a gente vai mais aprofundar, né, nesse momento? Nós vamos ver que o Segundo Reinado ele vai ser marcado por uma relativa paz interna, a Pax Imperial, ou seja, a política interna ela vai estar estável, porque Dom Pedro II vai passar esse tempo todo tentando equilibrar os interesses da elite brasileira, né, os interesses dos liberais, dos conservadores, beleza? Aquele tanto de revolta que vinha pipocando pelo Brasil durante o período regencial vai ter uma calma, né? Vai ser controlado e a gente vai ter uma relativa paz interna. Relativa por quê? Porque a gente vai ver ali a revolta praieira, né, acontecendo também aqui. Então a gente não pode dizer que teve uma paz interna, mas uma relativa paz interna. Contudo, o Segundo Reinado vai ser marcado por confrontos internacionais, né? O Brasil ele vai se envolver na figura de Dom Pedro II em alguns conflitos, pessoal. Conflitos esses que vão marcar o Brasil num cenário internacional, principalmente em relação à Inglaterra, e também o Brasil vai se envolver com a Guerra do Paraguai, beleza? Que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, mas olha só, vamos compreender o cenário político. Como é que as elites elas se assentaram, elas se organizaram durante o Segundo Reinado, beleza? Porque é para a gente ver como foi que se deu essa relativa paz interna. Então, no início do Segundo Reinado, os principais partidos trocaram seus nomes, né? O Partido Regressista, ele vai passar a ser chamado de Partido Conservador. Na nossa aula nas nossas aulas presenciais, eu expliquei para vocês que o Partido Regressista era composto por proprietários rurais, por burocratas do serviço público e por grandes comerciantes, né? Essa galera vai ser muito dependente do trabalho escravo, beleza? Muito bem, eles vão assumir o nome agora, né, durante o Segundo Reinado de Partido Conservador. Já o Partido Progressista, né, que é formado por profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente, vai ser chamado agora de Partido Liberal.
né? A gente vai perceber que essas duas forças políticas vão brigar entre si durante a maior parte do governo de Dom Pedro II. Contudo, Dom Pedro II ele vai saber conciliar os interesses dessas elites aí. É tanto, amados irmãos, que ele só vai ficar no poder durante 49 anos, enquanto ele sabe, ele tem esse jogo de cintura de conciliar os interesses. Quando ele não mais consegue fazer, ele vai sofrer o golpe, a expulsão do Brasil, beleza? Na tela de vocês está aparecendo aí a chamada eleições do cacete. Isso mesmo, não falei palavrão não falei duplo sentido não, as eleições do cacete mesmo. O que foi isso? As eleições do cacete, elas ocorreram em 1840, lá já no iniciozinho do governo do menino Dom Pedro II, né? Em que liberais foram acusados por conservadores de vencer as eleições para compor o Congresso de forma violenta, de forma fraudulenta, beleza? Diante dessas reclamações, o que é que vai acontecer? Dom Pedro II vai convocar novas eleições, né, certo? Em 1842, os políticos liberais de São Paulo e Minas Gerais vão se revoltar, né? Porque Dom Pedro II anulou as primeiras eleições e eles vão ser presos e, posteriormente, lá em 1844, Dom Pedro vai anistiá-los, beleza? Mas leva o nome de cacete por conta desse momento turbulento, violento, em que as pessoas que tinham condições ao voto, elas sofreram coação para votar em quem os liberais queriam, beleza? Então, observe que a charge está mostrando bem isso, né? O temor em quem está indo votar e do outro lado tem lá um liberal com um cacete na mão, ou seja, representando a questão do controle do voto. Tudo bem? Vamos lá. O que foi o parlamentarismo às avessas? O parlamentarismo às avessas, pessoal, foi o nome dado ao chamado parlamentarismo também à moda brasileira. O que foi isso? Em 1847 foi introduzido no Brasil o sistema de parlamentarismo de governo. O que seria? O Brasil teria o imperador, né? Olha só como deveria ser e como realmente aconteceu. O Brasil teria o imperador, contudo, teria um presidente do Congresso que iria dialogar com o Congresso. Só, pessoal, que esse modelo de parlamentarismo surgiu na Inglaterra, né? Com a Revolução Gloriosa. E lá, quem elegia o primeiro-ministro era o próprio parlamento, né? Ou seja, entre a Câmara dos Comuns e dos Lordes, eles elegiam uma pessoa para ser o primeiro-ministro. Então, havia lá uma alternância entre, primeiro, era eleito o primeiro-ministro da ala dos comuns, depois da ala dos Lordes, beleza? Mas observe que lá na Inglaterra, quem elegia o primeiro-ministro era o próprio parlamento. Por que no Brasil leva o nome de parlamentarismo às avessas ou à brasileira? Porque aqui, pessoal, quem vai indicar este primeiro-ministro vai ser o próprio imperador. E a partir da indicação do imperador, o primeiro-ministro iria compor o resto do Congresso. Significa dizer que os poderes ficariam centrados na mão do imperador, beleza? Então, no Brasil, o imperador ele nomeava o presidente, ou seja, o primeiro-ministro, e depois é que eram convocadas eleições parlamentares influenciados pelo primeiro-ministro. Por isso que a gente chama de um parlamentarismo às avessas. Por que Dom Pedro II fez isso? Porque é claro que ele iria colocar como primeiro-ministro uma pessoa da sua confiança. E com isso também, pessoal, no esquema na telinha de vocês estão vendo que além dele conseguir concentrar poder nas mãos dele, fazendo uso do poder moderador, que a gente viu que foi um poder introduzido na Constituição de 1824, ou seja, do pai dele, aquela que foi outorgada. Então, além disso, ele também conciliava os interesses, porque ora ia ser indicado um primeiro-ministro do Partido Liberal, ora era indicado um primeiro-ministro do Partido Conservador, beleza? Então, pelo esqueminha aí, vocês estão vendo que o poder do imperador era usufruído, era exercido ali pelo poder
moderador, como a gente está vendo, era ele que indicava o primeiro-ministro, o primeiro presidente, só depois teria eleições parlamentares, né? Esse é o nosso Brasil, né, gente? Ou ele tomava essa decisão, ou então ele não ia ficar no poder por muito tempo, porque tem uma coisinha chamada de governabilidade. Ou você tem governabilidade, ou você tem o apoio do Congresso brasileiro, ou você não governa. Ou você faz suas alianças, ou você não governa. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Continuando. Por que eu falei que durante o segundo reinado vai ter uma relativa paz interna chamada Pax Imperial? Porque a gente vai ter a Revolta Praieira, né? Então, assim, de 1848 até 1850, a gente vai ter a chamada Revolta ou Revolução Praieira, local que ocorreu foi em Pernambuco. A causa principal é porque os liberais eram contrários ao monopólio de portugueses no comércio e de poucas famílias em atividades açucareiras, ou seja, ainda muito enraizado ali também as questões da participação política muito centralizada em lusitanos, né? E o desprestígio do poder local. Então, vai ser organizado o chamado Partido da Praia, em 1842, o estopim da revolta vai ser quando o governador liberal Chichorro da Gama é substituído pelo conservador Herculano Pena. Isso aí vai acirrar as disputas políticas e aí local, e a gente vai ter a Revolução Praieira, que logo vai ser resolvida. Vocês estão vendo o barulhinho aí? É porque de que começou a chover, galera, agora. Tá chovendo aí, então, se tivesse barulhinho aí, a chuva, viva a chuva, tudo de bom. Bora lá. Muito bem. No cenário econômico, o que é que marcou o segundo reinado? Claro que vai ser o quê? O Brasil vai se consolidar ainda mais como um país agroexportador. A principal atividade o principal produto que o Brasil vai exportar vai ser, pessoal, o café, né? E a gente vai ver que esse período é chamado ciclo do café. O café, galera, foi produzido inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, depois estendeu-se para o Oeste Paulista. Inicialmente, foi produzido em um sistema de plantation, mas a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, em 1850, galera, a gente tem aí a chamada Lei Eusébio de Queiroz, né, que já era uma pressão do movimento abolicionista para o fim da escravidão no Brasil, e aí a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravo pelo Atlântico Sul. Então, a gente vai ter a chegada de imigrantes europeus para servir como uma mão de obra alternativa, né? Até 1850, esses imigrantes que vão vir para o Brasil vai vir em um sistema chamado sistema de parceria, ou seja, os fazendeiros financiavam a vinda e a instalação desses estrangeiros em troca da parte da produção, ou seja, o estrangeiro ficava preso aos fazendeiros até pagar sua dívida de viagem, dívida essa que demorava para pagar, mas isso é outra história. Após 1850, né, foi adotado o sistema de colonato, em que o governo brasileiro pagava a viagem, o fazendeiro, o primeiro ano de estadia desses estrangeiros, desses imigrantes no Brasil, trabalhava em troca de, vamos supor assim, de estadia, recebia pequeno salário, só posteriormente que vai ser estipulado um salário fixo, beleza, pessoal? A gente vai ver aqui por que vai dar tão certo o café aqui no Brasil. Porque o clima e o solo, a chamada terra roxa, foi muito favorável para o plantio do café, né? Proprietários paulistas mais inseridos na dinâmica econômica também do capitalismo, que vai favorecer demais. Beleza, pessoal? Então, essa vai ser a questão econômica, mas o Brasil não vai viver só de café. A gente vai ver também o chamado surto industrial. Carlos, o que é isso, surto industrial? Ou seja, pessoal, a gente não vai ver a indústria brasileira em pleno desenvolvimento. A gente vai ver um momento estanque, um momento em que a indústria ela ensaia um momento de desenvolvimento. Isso vai ocorrer na segunda metade do século XIX, né? Os motivos principais vai ser 1844,
o Brasil vai ter fim um acordo tarifário que o Brasil tinha com a Inglaterra, e a partir de então, que esse acordo terminou, né, o governo brasileiro, galera, vai elevar o imposto sobre os produtos ingleses que vão passar a entrar no Brasil. A taxação vai subir de 15%, que era antes, de 30% até 60%. Portanto, você comprar agora um produto importado inglês vai custar muito caro, e isso vai obrigar a indústria brasileira a começar a produção. Outro fator também vai ser a lei, como eu falei para vocês antes, de Eusébio de Queiroz, que vai decretar o fim do tráfico negreiro, direcionando então os capitais que antes eram empregados para a compra de escravo para a indústria. Pessoal, quem vai se destacar neste momento na história do Brasil vai ser Visconde de Mauá, que na atividade anexa aqui vocês vão receber pelo Google Classroom, tem lá uma atividadezinha muito bacana sobre o Barão de Mauá, beleza? Lá vocês vão ver as instruções. Então, Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, Irineu, viu, galera? Foi o grande empresário deste período. Ele vai investir a gente vai ver que ele vai ser o visionário, é um cara para a época visionário, porque pense você, ele já naquela época já defendia o fim da escravidão, ele lutava por isso, era maçom, né? Era uma pessoa que teve muitas dificuldades para ascender, mas vocês vão ver, quem tiver mais interesse, lê um pouco da biografia dele, que é interessante. Inclusive, pessoal, no Google Classroom vai estar lá um link de um filme interessante com a história dele, viu? É bom que vocês assistam. Então, ele vai investir na companhia de bonde, ele vai investir na navegação, a primeira iluminação pública do Rio de Janeiro vai ser obra dele, ele vai investir em fundição, em estradas de ferro e na instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa, acho que ali pela região da Inglaterra, tá certo? Sem o apoio do governo, ele acaba falindo. É porque vai surgir até uma frasezinha na época que falava assim, né? Que o Brasil tinha um imperador e tinha um rei, né? O imperador seria Dom Pedro II e o rei seria o Irineu. Beleza, pessoal? O nosso Barão de Mauá. Beleza. Vamos ver agora a política externa do Brasil. Essa sim, galera, vai ter vários probleminhas aí que vai levar o Brasil a ser protagonista da guerra mais sangrenta da América do Sul, tomara que não tenha outra, que vai ser a Guerra do Paraguai. Então, a política externa foi marcada por desentendimentos com a Inglaterra e com conflitos com seus vizinhos sul-americanos, né? A questão Clistem. O que foi essa questão Clistem de 1861, pessoal? Observe. Uma embarcação britânica, pessoal, ela vai afundar próximo do litoral brasileiro do 1891. E o embaixador William Clistem, ele vai exigir que o Brasil pague a indenização pelo afundamento dessa embarcação, e também ele vai querer uma desculpa oficial de Dom Pedro II. Dom Pedro II, claro que vai se negar a fazer isso. Isso vai para as cortes marciais. A Corte Internacional na Bélgica deu ganho de causa para o Brasil, levando a Inglaterra a romper relações com o nosso país, beleza? Só em 1865 é que os ingleses, enfim, desculpam-se do ocorrido e vão reatar relações com o Brasil. Tá? Beleza, galera? Mas a gente vai ver aqui a Guerra do Paraguai. Pessoal, no Google Classroom, eu coloquei lá, a língua embolou aqui, gente. Eu coloquei lá para vocês um link também muito interessante de um documentário do History. Guerra do Paraguai, a nossa grande guerra. Eu não tô sugerindo, não, eu tô pedindo, eu tô mandando que vocês assistam. Assistam, por favor, esse documentário. Ele é muito bom, porque vai fazer vocês terem uma visão do que realmente foi essa guerra. É muito legal e tem uma atividade também relacionada a esse link, a esse filme, beleza? A Guerra do Paraguai, pessoal, foi de 1865 a 1870. Pessoal, desde a sua independência, ou seja, desde 1811, o Paraguai era um pequeno país isolado na Bacia do Prata, ou seja, um país no interior do continente. Naquele primeiro momento, não despertava interesse das potências estrangeiras. A partir de um determinado momento, vai conseguir o seu desenvolvimento econômico
e a eficácia dos serviços públicos, além de significativa distribuição de terra, o que vai favorecer muito lá na frente a um acréscimo de produção agrícola em que Solano Lopes, que vai ser o presidente no momento daquele conflito de guerra, vai querer exportar não só esses produtos agrícolas, mas também os produtos da indústria que também estava começando ali no Paraguai. O que é que vai acontecer, pessoal? Para as embarcações paraguaias chegarem ao Atlântico, passava por rios. Tinha que passar por rios que passavam por território brasileiro. O que vai acontecer? Dom Pedro II, querendo isolar ainda mais o Paraguai, né, e sufocar a sua economia, né? Dom Pedro II ele vai se mostrar, pessoal, em um projeto expansionista, ele vai interferir na política do Uruguai, e aí ele vai tentar fazer isso com o Paraguai, só que lá a gente vai ter o Solano Lopes. Solano Lopes, pessoal, ele vai enviar uma carta para Dom Pedro II, pedindo a Dom Pedro II que eles entrassem em um acordo, porque o Paraguai precisaria passar pelaquela bacia do Prata, pelo Rio Paraná, e para chegar no Oceano Atlântico. Dom Pedro II nem a carta vai ler, né, segundo até então os indícios, e Solano Lopes vai organizar, aliás, ele já tinha um exército muito organizado, muito treinado, e vai invadir, pessoal, o território brasileiro no Mato Grosso, e vai fazer uma verdadeira bagunça por lá, matando pessoas, saqueando. E aí, então, o Dom Pedro II, a partir disso, vai declarar guerra ao Paraguai. Então, ele vai buscar alianças com a Argentina, com o Uruguai, e vai ser formada a chamada Tríplice Aliança, beleza? A gente vai ver que alguns nomes do exército brasileiro vão se destacar durante essa guerra, como Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, chamado Duque de Caxias. Observe, pessoal, que a Guerra do Paraguai, a consequência dela vai ser um dos motivos que vai gerar a crise do Segundo Reinado, levando à queda de Dom Pedro II, beleza? Por isso que é importante vocês assistirem o vídeo. Em 1869, os aliados avançam sobre o Paraguai, entram em Assunção e no ano seguinte, Solano Lopes é assassinado, beleza? O Paraguai vai ter sua economia destruída, cerca de 2/3 de sua população vai ser dizimada e vai perder porção do seu território para os aliados. O Brasil sai vencedor, mas com uma dívida com a Inglaterra muito grande e com a imagem de Dom Pedro II desgastada. Beleza, pessoal? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ver que Dom Pedro II, apesar de vencer a guerra, né? Ele vai ter uma perda muito grande, tanto no prestígio ali no exército, porque ele vai tomar uma série de medidas que, por exemplo, ele vai prometer coisas aos soldados que depois ele não vai ter condições de cumprir, porque ele não vai ter dinheiro para isso. Ele vai criar os chamados voluntários da pátria, em que ele vai se alistar como voluntário 1, e, por exemplo, se um homem branco, né, ele não quisesse servir num fronte de guerra, bastava ele mandar um escravo dele, que ele estaria bem representado ali, e aí, imagine um escravo em território paraguaio. Lá no Paraguai já não tinha mais escravidão. Vocês acham que esse escravo ia lutar por um Brasil, por uma pátria que o escravizava? Lógico que não, né? Peraí, gente, galera, um momentinho só. Gente, pega o gato aqui, pelo amor de Deus, que tá comendo fio, vai tomar choque. Então, gente, a gente vai ter aqui o quê? Então, a Guerra do Paraguai vai ser um dos motivos que vai levar à crise do Segundo Reinado, como a gente vai ver lá na frente, beleza? O que foram as leis protelatórias? Protelatórias vem de protelar. Protelar é jogar para frente, é empurrar com a barriga alguma situação. Muito bem, pessoal, o que foram essas leis, né? São leis, pessoal, que para atender à pressão dos abolicionistas, a pressão internacional e a luta dos escravos contra a escravidão no Brasil, foram promulgadas algumas leis que não surtiram tanto efeito assim como deveria, né? Então, são leis que protelaram, na verdade, a criminalização da escravidão no Brasil.
beleza? Então, a gente tem a lei de, por exemplo, a lei de 1871, que é a lei do ventre livre, ou lei Visconde do Rio Branco, que vai tornar livre todos os filhos de negros a partir dessa data. Mas para onde essas crianças iriam? Elas ficariam ali até certa idade, mas depois elas iriam para onde? Então, é uma lei que não tem tanto efeito. A lei de 1885, a chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva de Cotagipe, que essa lei determinava a libertação dos escravos, pessoal, com idade superior a 60 anos, mas imagine, é uma lei que só vai favorecer o dono do escravo, porque vai tirar dele a responsabilidade de cuidar daquele escravo que passou sua vida inteira oferecendo seus serviços e na hora que mais precisa, ele não vai ter a força de trabalho mais ávida, né? Porque vai estar já de idade. No momento que ele vai precisar de cuidados, essa lei liberava o dono de escravos de ter responsabilidade com esse escravo idoso. Além do mais, a gente sabe que a vida era muito judiada desses escravos e a maioria não chegava até aos 60 anos, né? Beleza, né? Não é, gente? Então, são leis que a gente vai chamar de leis que não vão surgir tanto efeito. 1800, aí a gente vai ter, em 1887, o exército, ele vai, aí aqui já está mostrando para vocês terem uma ideia de que o exército não estava mais aliado do imperador, porque o exército ele vai se negar a perseguir negros fugidos. Então, a partir de 1887, o Estado brasileiro perde a sua principal máquina repressiva que garantia a escravidão, que era o exército. Então, o exército vai se negar a perseguir os negros que fugiam da escravidão. Em 1888, a Câmara vai aprovar a chamada Lei Áurea, a Lei João Alfredo, que foi assinada pela princesa Isabel, né, que criminalizava a escravidão, né? Mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Rio do Paraíba, do Vale do Paraíba, vão reclamar mais da alta no caso, esses escravocratas, eles vão querer do governo uma indenização, né? Porque eles vão perder sua mão de obra, eles não estavam, até então, antes da lei de 1888, 13 de maio de 1888, eles não estavam cometendo crime nenhum e de um dia para o outro aquilo já se tornava crime. Então, eles criam uma indenização até para substituir aquela mão de obra, né, pessoal? Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba abandonaram o imperador. Então, observe, pessoal, a gente tem um problemão aí, a gente já tem uma crise do exército, né? Porque Dom Pedro II vai começar a transferir, pessoal, as altas patentes do exército para regiões longínquas do Rio de Janeiro, o que vai fazer com que o exército comece a não mais apoiar o governo, fora que ele não vai pagar as indenizações aos soldados que vão voltar mutilados da guerra, esses soldados não vão ter nem como sobreviver. Aí agora, o que é que vai acontecer? A Lei Áurea ela vai fazer com que a aristocracia, ou seja, os fazendeiros, vão se sentir prejudicados com a Lei Áurea e vão abandonar também o governo. Então, a gente já tem aí os dois motivos da crise que vai levar à queda do imperador. E também a gente tem que falar a crise da Igreja Católica, né? A crise religiosa, pessoal. O que foi essa questão religiosa, né? O Brasil, pessoal, no Brasil vigorava o chamado padroado, né? O imperador tinha poderes para vetar decisões papais, ou seja, o beneplácito, e nomear os membros de cargos eclesiásticos. Aí o que vai acontecer? Em 1864, o Vaticano vai proibir que países católicos tivessem relação ou celebrassem cerimônias que tivesse presença de maçons. E diga-se de passagem, o próprio imperador era maçom, beleza? O problema, pessoal, é o seguinte, é que naquela época não tinha cartório civil, não tinha cartórios. Então, todos os documentos oficiais eram eles emitidos pela igreja. Então, significa dizer o quê? Se um filho de maçom nascesse, teria que ser registrado aonde? A igreja não ia mais fazer isso. Certidão de óbito, certidão de nascimento e outras coisas mais. Então, Dom Pedro II, ele não vai, galera, ele não vai aceitar essa lei do Vaticano, beleza? E o que é que vai acontecer? No ano de 1872, o governo vai prender bispos da cidade de Olinda que estavam
expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas, né? E para piorar a situação, vai ter um dos bispos que vai ser morto. E isso vai gerar um conflito muito grande entre o imperador e a Igreja Católica. E a Igreja Católica também rompe com o Dom Pedro II. Então a gente tem um cenário perfeito aí. As três esferas que alicerçavam, que davam governabilidade à gestão de Dom Pedro II, que era o exército, a aristocracia e a igreja, vai romper. E isso, pessoal, vai levar ao fortalecimento do movimento republicano no Brasil. Beleza? A gente vai ver que vai ganhar muito força os movimentos republicanos. Então, para vocês terem uma ideia, vai ser fundado aí em 1870 no Rio de Janeiro o Partido Republicano. Em 1873 a gente vai ver surgir o Partido Republicano Paulista, né, o PRP. Neste mesmo ano, né, reunidos na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo vão aderir à causa republicana, é claro, né? Dom Pedro II já não estava mais respondendo às suas expectativas, então isso é muito familiar, né? Quando a elite brasileira se sente prejudicada pelo governo, então começa um movimento de retirar aquela figura do poder, né? E a Lei Áurea abalou a monarquia, que perdeu o apoio dos latifundiários escravocratas. Os republicanos aproveitaram o momento e intensificaram a conspiração contra o regime. Beleza? Então a gente vai ver que a proclamação da República era quase que inevitável. Um comandante de prestígio do Exército e amigo pessoal do Dom Pedro II, pessoal, o Deodoro da Fonseca, vai ser convidado a chefiar o levante. Uma particularidade é que o Marechal Deodoro da Fonseca nem republicano era, viu? Ele era da ala do exército monarquistas, mas por questões pessoais ele vai aceitar liderar o levante. Em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, ele proclama a república. A família real ela vai ser desterrada para a Europa, vai ser mandada para um exílio na Europa, e e Deodoro da Fonseca vai assumir o governo de forma provisória. E aí, com esse golpe da República, a gente tem início a chamada Primeira República no Brasil, República Velha, que vai ser o nosso próximo assunto. Beleza, gente? Um beijo para vocês, galera. Sigam as orientações de nossas atividades, bons estudos. Desculpe aí as interrupções que a gente teve, mas gravar vídeo é assim mesmo. Eu não posso estar toda hora parando, senão haja paciência. Espero ter contribuído, não vejo a hora de revê-los. Um beijão, fique com Deus, se cuidem. Mantenham-se em casa até a gente perceber que vai estar seguro, a gente está saindo às ruas. Lavem sempre as mãos. Espero que esteja com bem saudade de mim, porque eu estou com vocês. O vídeo foi longo, mas foi necessário. Um beijo e fiquem com Deus.